Glória a Deus por isso. É muito bom estar aqui com vocês, nesse tempo abençoado que Deus preparou. Para mim é sempre uma honra, uma alegria estar compartilhando da palavra de Deus, compartilhando das preciosidades, da riqueza que a palavra de Deus é para nós. E, gente, toda vez que eu vou assim me debruçar, cada vez mais pérolas, né? Cada vez mais assim coisas preciosas, e a gente vê cada vez mais isso mesmo na palavra de Deus, e o meu desejo é compartilhar, queridos, dessas pérolas, desse tesouro riquíssimo da palavra de Deus com vocês nessa manhã. E vou confessar uma coisa aqui também, queridos. Gente, tava estudando esse conteúdo aqui, ainda melhor que o Éden. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava meio desconfiado, falei assim, será, né? Vamos ver aqui o que vai dizer esse livro aqui. Gente, é uma riqueza profunda e aqui eu me deliciei, compartilhei algumas coisas com a Elaine aqui em casa. A Elaine falou: eu quero estudar junto com você, quero ver também, porque a gente já aprendeu muita coisa e tem se deliciado, se aprofundado na palavra de Deus. Mas não quero tomar muito aqui o tempo de vocês, sabe por quê? Porque a nossa aula, a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa. Eu precisei, sabe fazer o quê? Tesourar um monte de coisa, recortar um monte de coisa, assim, não vai dar, não vai caber em pouco tempo. Então, eu vou tentar ser bem o mais breve possível, depois eu deixo um espacinho no final para a gente poder conversar, debater, tirar algumas dúvidas, aí falar um pouquinho sobre o assunto para quem quiser compartilhar um pouco aí também. Tá ok, gente? Vamos lá? Ainda melhor que o Éden. É isso que Deus tem para a gente. Você acredita nisso? Você acredita que o que Deus tem para você, para nós, é melhor ainda do que o que ele preparou lá no Éden? Hoje eu quero falar com vocês sobre o novo casamento. Teve um casamento lá no Éden, se vocês se lembram. Não teve aquela cerimônia maravilhosa, mas teve uma manifestação, uma expressão de amor, uma coisa linda lá no Éden. E Deus preparou, Deus foi o celebrante desse casamento. E vou falar uma coisa para vocês, queridos. Ó, histórias de amor, né, sempre trazem suspiros ao nosso coração. Histórias de amor, que coisa linda! Como é gostoso falar de amor, como é gostoso falar daquilo que parece que traz carinho, traz conforto, parece que alegra a nossa alma. E o amor é isso, falar de amor é sobre essas coisas, falar sobre casamento, coisas maravilhosas. Normalmente, nos damos por satisfeitos quando em um romance, num filme, numa ficção, num livro que você vai ler, o, o casal, aqueles que se amam, né? Finalmente eles se casam e daí termina aquela frase gloriosa: e viveram felizes para sempre. Ah, finalmente, quando eles se casam e vivem felizes para sempre. Daí parece que agora deu certo. Agora parece que a história de amor, parece que esse romance terminou bem. Por mais que a gente possa assistir alguns filmes ou ler alguns romances, alguns livros que fujam um pouco disso, talvez na tentativa de fugir aquilo que é meio que clichê, mas o fato é que a gente sempre tem a expectativa, a gente sempre espera que os romances terminem bem, aqueles que se amam, eles terminem juntos e felizes para sempre. Existe algo de tão glorioso e tão arrebatador, gente, no amor entre um homem e uma mulher. Existe algo tão grande nisso tudo que é preciso mais, mais do que um simples relato histórico ou biológico, talvez ou biográfico, né? Para explicar tudo isso, para contar simplesmente essa história. Por isso, faz todo sentido. E na Bíblia, a Bíblia, a maior história de amor
as primeiras palavras sejam ditas pelo homem pelo homem e a sua mulher, sejam aí um poema. Na Bíblia, a primeira palavra, ou as primeiras palavras que o homem se dirige à mulher, é um poema de amor. Olha só, em Gênesis 2, depois de Adão ter criado a mulher a partir de uma costela do homem, depois do homem ter pegado aquele sono profundo, mas talvez aquele sono fale assim, Gui, eu queria tanto um sono desse profundo aí. Depois do homem ter pego esse sono tão profundo, e Deus tirou da costela dele, de um pedaço, de parte dele. A mulher é parte do homem. Aí lá então em Gênesis 2, Deus prepara para Adão, Eva, a primeira noiva. Então existe a primeira declaração de amor, que é um poema de amor. Essa, enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha a declaração do homem aqui, olha a declaração de Adão, quando ele se depara com a mulher. Quando ele olha para a mulher, a primeira vez que ele vê ela, ele faz essa declaração. Afinal, enfim, parece que, meu Deus, parece que ele está dando aí um grito. Ele está fazendo uma declaração, uma expressão, parece que do fundo da alma dele. Esse afinal expressa isso. Essa declaração do fundo da alma. Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Faz todo sentido que desde o início das Escrituras, queridos, haja uma declaração. Sabe por quê? Porque a Bíblia é uma história de amor, do início ao fim. Se você já leu a Bíblia inteira, já estuda aí um tempo a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia é justamente o livro de uma, não são de várias histórias, por mais que tenham vários relatos, mas a Bíblia, na verdade, é o livro de uma grande história. É uma grande história do início ao fim. Mas, olha só, aí que tá, né? Mas o grande problema é que, se em Gênesis 2 há um poema de amor do homem à sua noiva, um pouquinho mais adiante, a gente não sabe quanto tempo demorou isso, né? De um capítulo para outro em Gênesis. Sabe se alguns meses, alguns anos, algumas décadas, a gente não sabe disso. A Bíblia não fala disso. O fato é que um pouco mais adiante, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos aí então o homem, aquele que tinha feito um poema de amor, uma declaração de amor, aquela expressão do fundo da alma dele, a mulher, agora ao invés de expressar esse poema, ele aponta o dedo para ela. E ele fala: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Gente, que contradição. Eu fiz questão de colocar esses dois versículos aí, um do ladinho do outro, para a gente poder observar mesmo. Um texto. O homem faz uma declaração de amor. Aí a gente vê o homem antes da queda. E depois da queda, em Gênesis 3, o homem agora apontando o dedo, um dedo acusatório para a mulher. Olha, é essa aí que você me deu. Esta mulher, não é mais agora a minha mulher, aquela que é osso dos meus ossos e carne. Não, mas é essa mulher que me deste, que o Senhor me deu, não foi que eu escolhi. Então, você está vendo aí, ó, a diferença? Então, depois da queda, já existe esse contraste entre aquilo que era poema, aquilo que era poesia. Então, é justamente isso que acontece, né? Depois da queda, muitas histórias de amor, infelizmente, queridos, depois da queda, muitas histórias de amor que começaram com afetos e poesias, terminaram com indiferença e acusações. Porém, podemos também ver nas Escrituras que o Deus Pai, ele é incansável na busca e preparação da noiva para o seu filho.
E até aqui esse vem sendo um noivado muito longo. Mas eu digo uma coisa para vocês: esse noivado que Deus está preparando para o seu filho Jesus, esse noivado longo, com muitas histórias no meio do caminho, com muito contexto aí no meio do caminho, ele tem dia e hora marcados para o casamento. Existe dia e hora marcados para o casamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os convites já foram enviados, os convites já estão sendo distribuídos. E abrindo parênteses aí na questão da missão, nós fazemos parte também, além de sermos a noiva, nós assim como noivo e noiva que sai, né, antes um pouco do casamento, né, alguns meses antes para distribuir os convites, nós como noivos e noivas de Jesus, nós temos que cumprir esse papel de ir na casa dos outros, pelos caminhos, nas ruas, no trabalho, nas escolas, distribuir esses convites para o grande casamento, para esse grande dia. Nesse casamento, querido, separado por Deus, preparado pelo Pai, nunca mais ouviremos aquela famosa frase, hein? Até que a morte os separe. Não, essa frase não terá nesse casamento. Esse casamento será ainda melhor do que no Éden. É bem isso que nós estamos tratando nessa série de estudos. Ainda melhor que o Éden. Sim, esse casamento ainda será melhor que o Éden. Por isso, eu queria conversar com vocês, queridos, entrando um pouquinho mais nesse assunto, sobre a primeira noiva. Quem era a primeira noiva? Olha só, nós vamos ver aqui sobre a primeira noiva nesse texto de Gênesis 2, versículos 15 e 18. Ele fala assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, ou uma auxiliadora idônea, com idoneidade. Então, o próprio Deus olha para o homem e fala assim: ele não vai dar conta do recado, ele vai precisar de alguém que o auxilie. É justamente essa tarefa, queridos, que eu queria passar para vocês e que esse texto passa para nós. Adão, ele tinha diante de si, vamos falar bem a verdade, uma tarefa grande, grande. Gente, eu morei uma vez numa casa que tinha um jardim bem grande mesmo. A casa era bem grande de terreno, ela tinha 1.000 metros quadrados de terreno. Então, a frente da casa tinha 20 metros por 50 de fundo. O quintal também tinha uma parte assim de terra. Gente, só aquele trechinho do jardim ali, a parte do quintal, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não dava conta, não. Dava trabalho mesmo, gente. Então, eu fico pensando, Adão, para cuidar do jardim, com ele, junto dele, para tomar conta de tudo isso. Por isso, Deus concluiu o quê? Que não era bom que ele estivesse sozinho. Não era bom por quê? Porque ele não ia dar conta sozinho. Ele não ia conseguir. É importante salientar uma coisa, gente. Que o homem, ele não estava solitário, tá? Ele não estava solitário. Se o problema fosse a solidão, Deus então tinha preparado uma companhia. Deus teria falado, talvez aí em Gênesis tinha falado, né? Vou preparar para ele uma companheira que lhe seja boazinha e amorosa. Mas não foi isso que o texto falou. Não é disso que o texto está falando. Eu vou preparar uma auxiliadora, alguém que esteja junto dele aí para o ajudar. Então, o problema de Adão não era a solidão. Afinal de contas, Deus visitava Adão sempre na viração do dia, sempre no finalzinho de tarde, estava junto passeando no jardim. Eu fico às vezes imaginando aquela cena na minha cabeça, eu monto o cenário na minha cabeça e fico viajando junto, fico pensando. Final de tarde, aquele final de tarde espetacular, num lugar paradisíaco, Deus passeando com Adão. Então, o problema de Adão não era a solidão.
não era a companhia que ele precisava. Ele precisava de uma auxiliadora que fosse idônea. Então, olha só o que diz aqui Nancy Guthrie, a autora do livro aí, Ainda Melhor que o Éden. Ela fala: a mulher possibilitaria que o homem fizesse o que ele jamais poderia fazer sozinho. Existem coisas que nós, como homens, nós fazemos muito bem. Mas nós temos que admitir também o seguinte, gente: existem coisas que as mulheres conseguem fazer que nós não temos o menor jeito para fazer. Eu digo isso até na questão do ministério. Meu ministério, puxa, se não fosse a Elaine que estivesse comigo, acho que muita coisa eu não teria ajuda, o auxílio mesmo que eu tenho dela, são coisas assim na vida da gente. Então, você vê que é um complemento, um auxiliando o outro, um abençoando a vida do outro. Assim, por mais que o casamento possa proporcionar, e o casamento proporciona isso, companheirismo, carinho, amizade, satisfação sexual, todas essas coisas, gente, o propósito final do casamento é servir aos planos e os propósitos de Deus nesse mundo. Se a gente for ver, o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10. Né? Ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, Deus tem os seus propósitos eternos por trás de tudo isso. Ele ainda permite que haja companheirismo, amizade, carinho, todas essas coisas que um casamento bom pode proporcionar. Porém, pense uma coisa, gente: o pecado cometido no Éden havia mudado a mulher, assim como também mudou o homem. E mudado, vamos falar bem a verdade, o relacionamento também entre eles. O pecado, ele corrompe, ele corrompeu o ser humano como um todo, tanto a mulher como o homem, corrompeu a natureza, corrompeu os relacionamentos. A mulher tinha sido criada para estar ao lado do marido, na missão que Deus tinha dado a eles. A eles. Mas agora, a liderança dele nessa missão é fonte de constantes atritos. Por quê? Porque o homem não sabe mais lidar, talvez, com essa autoridade. O pecado deturpou a forma como o homem foi criado para liderar, gente. Em vez de liderar de forma amorosa, ao invés de liderar assim, dando espaço para a mulher para servirem juntos, como uma auxiliadora mesmo, e companheira também, o marido agora exerce uma liderança áspera e até muitas vezes opressora sobre as mulheres. Ou até mesmo, vamos falar bem a verdade, muitas vezes tem sido omisso, deixando de lado, não exercendo aí nenhuma liderança. Isso por quê? Por causa do pecado. Ao invés de dominarem juntos, ele buscaria dominar sobre ela, sobre a mulher. Em outras palavras, o casamento deles precisava desesperadamente, gente. O casamento do homem e da mulher lá no Éden precisava, assim, de forma desesperada mesmo, de uma ação da graça de Deus. Precisava de um mover poderoso e gracioso de Deus, assim como todos os outros casamentos desde então. Os nossos casamentos precisam da graça de Deus. Mas olha que interessante, gente. É aí então que entra. Eles estavam precisando dessa graça. Então é aí que entra a graça de Deus. É aí que a graça de Deus se manifesta. É aí que a graça de Deus encontra esse casamento e encontra toda a humanidade, o meu casamento, o seu casamento. A graça de Deus, através da quebra desse casamento,
foi também o caminho de entrada para a graça de Deus. E aí essa graça entra trazendo esperança em meio a esse desastre que aconteceu lá no Éden. No meio da maldição surge uma promessa que encheu esse casal de esperança. A promessa de que um dia nasceria da descendência deles, gente. Nasceria da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Desde então, gente, desde essa promessa, eles começaram a aguardar o nascimento do segundo Adão. Aquele que seria o noivo mais fiel do que o primeiro noivo. E o nascimento da segunda Eva, uma noiva mais pura do que a primeira. Assim, nós também fazemos parte disso, eu e você. Estamos em algum lugar dessa história. Estamos encaixados em algum ponto dessa história em que Deus está preparando. Deus já preparou o segundo Adão, que é o próprio filho dele, Jesus Cristo, mas agora está preparando a segunda noiva, a igreja do Senhor Jesus. E eu e você fazemos parte disso, daquilo que o Senhor está fazendo. Cada um de nós está sendo convidado para participar daquele famoso "e viveram felizes para sempre". Eu e você estamos sendo convidados para participar desse "viveram felizes para sempre" nessa história. Que coisa maravilhosa. E aí eu queria conversar com vocês sobre a noiva amada, onde essa noiva se encaixa. A história de como foi surgindo a preparação, a ideia dessa noiva. A ideia dessa noiva. Olha só. Como nos casamentos antigos, em que os pais escolhiam com quem os seus filhos iriam se casar, graças a Deus nós passamos dessa fase aí, né, gente? Mas não faz muito tempo atrás, não. Os pais arranjavam os casamentos para os filhos, para as filhas, para os filhos. E dessa mesma forma com que os pais escolhiam com quem os seus filhos iriam se casar, desde que o casamento no Éden deu errado, Deus, o Pai, ele está executando o seu plano para apresentar uma noiva perfeita para o noivo perfeito, o seu filho Jesus. Esse plano, queridos, ele tem início quando Deus chama Abraão e Sara para fazer parte desse esquema, desse plano maravilhoso. Mas pensa só que coisa maluca. Ele pega um casal já de idade, uma mulher que é estéril, fala assim, não, eu vou preparar a minha noiva, eu vou preparar o meu povo. Eu vou preparar a partir disso, a partir desse casal, Abraão e Sara. Quando chegou o tempo de Isaac, que é o filho de Abraão e Sara, porque daí aconteceu o milagre, Deus estava intervindo ali na história, preparando já a sua noiva, nasceu Esaú, depois vem Isaac, e quando Isaac foi procurar por uma esposa, o que aconteceu? Abraão, olha só, Abraão enviou um servo seu de confiança para encontrar uma esposa para o seu filho no meio dos seus parentes. Então, o pai mandou um servo de confiança para encontrar, guarda isso, para encontrar uma esposa para o seu filho, aí nesse caso, Isaac. Olha só o que diz a palavra de Deus em Gênesis 24. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo, olha só, o servo aí de Abraão orou. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca,
filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Então, o que aconteceu? O servo foi lá e encontrou Rebeca junto de um poço. Ele foi lá e daí as moças iam naquele horário, ali no final da tarde, horário que o sol não estava muito forte, para tirar água. E aí ele foi ver, na verdade ele tinha essa mulher, e daí ele separa a Rebeca para Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E Deus trouxe a noiva dele àquele poço. Guarda isso no seu coração. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, né, que a gente conhece a história, Esaú e Jacó, aqueles briguentinhos lá que já brigavam no ventre, né? Quando Jacó saiu de casa, depois da treta que ele teve lá com seu irmão, ele se dirigiu a uma mesma região, gente. A mesma região. E olha só o que o texto diz aqui também em Gênesis, agora no capítulo 29. Jacó se pôs a caminho da terra do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo. Olha o poço de novo aí, gente. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e bebeu, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então, Jacó estava lá no poço. O que acontece? Raquel vai lá também, e eles se encontram ali no poço. Então, presta atenção, gente. O poço é um lugar de encontro. O poço é um lugar de encontro ali no Oriente. Se você, de repente, quiser encontrar alguém aí, procure um poço, tá? Fica a dica aí. Brincadeiras de lado, gente. O que aconteceu aqui, continuando o texto? Feito isso, Jacó beijou Raquel, atiradinho, Jacó, né? Beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Gente, que passagem espetacular. Jacó beijou Raquel e parece que ele deu um grito. Ele deu um grito, ele fala que ele ergueu a voz e depois, né, e chorou. Ele deu um grito e chorou. Nesse relato, novamente junto a um poço, que a gente está vendo aqui, esse grito talvez seja um grito de talvez um sentimento, talvez aquele sentimento lá de trás. O mesmo sentimento talvez que Adão teve ao ver pela primeira vez Eva. Ele deu aquele grito, afinal, enfim, enfim, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Jacó, ele ergueu a voz e chorou. Ele deu esse grito, esse mesmo sentimento, nessa mesma expressão. Deus preparou a noiva para Israel. Deus preparou a noiva para Israel. Mas ainda não era a noiva perfeita. Não era a noiva perfeita para o Adão perfeito. Era apenas uma alusão ao que ele ainda haveria, ao que Deus ainda haveria de fazer. Gente, então a gente começa a ver esses relatos e as coisas começam a se ligar. Quando Deus escolheu um povo para si, ele estava separando uma noiva. Quando Deus separa um povo para si, ele estava separando uma noiva para o seu filho. Uma noiva de um casamento que lá atrás tinha dado errado, mas agora Deus estava preparando o casamento certo, a noiva certa para o noivo perfeito. Por isso, quando a gente fala de seguir os mandamentos do Senhor, seguir os ensinos de Jesus, os ensinos da palavra de Deus, a gente está fazendo parte de uma preparação. Olha só que Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 fala. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, o quê? De todo alma e de toda a tua força.
esse mandamento é mandamento de amor. Amarás o Senhor teu Deus. O que que Deus estava querendo desde o princípio? Uma noiva. Uma noiva que amasse o noivo perfeito de verdade, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas, queridos, como a gente conhece a história, Israel havia desviado o seu coração do Senhor. Israel estava vivendo um relacionamento desapaixonado. Estava vivendo muitas vezes até aí casos de amor extraconjugal. A gente vê isso muito aí no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Israel estava vivendo um relacionamento desapaixonado com Deus, seguindo apenas, muitas vezes, formalidades e um relacionamento distraído com o noivo, assim como aquelas virgens nécias. Uma história que o próprio noivo, o próprio Jesus estava contando sobre um casamento. Ele está falando de 10 virgens, lá conforme Mateus 25, né? E ele fala que 5 são nécias, distraídas, mas 5 eram prudentes, que guardavam o óleo, o azeite na sua lâmpada. Infelizmente, Israel havia se desviado. O coração de Israel estava desviado dos planos, do coração do noivo. E Jesus fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. O fato é que o Senhor ainda está preparando a sua noiva. O Senhor ainda está preparando. Agora eu quero, antes de encerrar, queria falar agora um pouquinho rapidinho sobre o noivo perfeito com vocês. Aí para fechar essa história de amor, queridos. Finalmente, após 400 anos, sem nenhuma notícia sobre a cerimônia de casamento, sobre esse noivado mais longo da história, chega alguém anunciando, chega alguém fazendo o anúncio aí, o anúncio do noivo. Quem que faz o anúncio do noivo? É um profeta que faz o anúncio do noivo. João Batista. João Batista vem anunciando, o anúncio sobre o noivo. O que que ele fala? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele fala: eu sou amigo do noivo, e essa alegria já se cumpriu em mim, porque eu já ouvi a voz do noivo. O noivo chegou, o noivo perfeito ele veio, o noivo perfeito já está aqui, o reino de Deus veio a esse mundo. O profeta João Batista, queridos, anuncia a chegada do noivo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que dá início aos seus sinais como noivo perfeito. Onde? Em uma festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus foi numa festa de casamento. E ele transforma água em vinho, mostrando que o melhor vinho é ele que prepara. E que a melhor festa vem depois. E que o melhor vinho vem depois. O melhor vinho vem depois. Olha só, João Batista faz essa preparação e Jesus dá início ao seu ministério aí numa festa de casamento. Para quê? Para dar uma alusão a toda essa história de amor que é a palavra de Deus, desde o começo, que foi rompido lá no Éden, mas que vai se concretizar em Apocalipse. Essa história de amor, o noivo perfeito é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, queridos. Não muito depois, aí para vocês entenderem um pouco mais, para entendermos um pouco mais dessa história de amor, desse casamento, não muito depois dessa passagem em João 3:29, nós vamos ver em João, capítulo 4, versículos 6 e 7, que Jesus tem a intenção de passar por Samaria. Que a história do poço aí se repete. Lembra que eu falei para vocês? Presta atenção nesse negócio de poço aí, que é muito interessante lá atrás. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Gente, que coisa espetacular quando a gente começa a ligar todos esses pontos. Veio uma mulher samaritana para tirar água. Jesus fez questão de estar ali. Jesus fez questão de passar por aquela região e fez questão de se assentar, de aguardar naquele poço, porque ele estava esperando uma mulher chegar. Ali Jesus encontrou a mais improvável candidata a se unir a ele em casamento. Uma mulher samaritana e ainda com maus antecedentes, gente. Sabe o que isso mostra? Que o Senhor está estendendo a sua graça. Que o Senhor está trabalhando na vida de pessoas imperfeitas para purificar, para trabalhar, para aperfeiçoar e para santificar. Santificar. O que é santo? O que significa a palavra santo? Significa separado. Então, quando o Senhor separa a sua noiva, ele separa para si mesmo. E ele vai preparando a sua noiva, ele está preparando a sua igreja hoje. Ele prepara o meu e o seu coração. E essa obra ela é feita através do poder do Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, que habita na igreja de Cristo, a noiva do Senhor Jesus. Porém, o noivo, queridos, como eu falei para vocês, ele está preparando a sua noiva, conduzindo a uma vida de fidelidade, santidade e amor. Então, a gente vê o quê? A preparação da noiva. Quem fala um pouquinho sobre a preparação da noiva é o apóstolo Paulo. Ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Marido, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aleluia, glória a Deus. Se eu tivesse no meio de uma igreja aqui, eu já ia falar assim, posso ouvir um glória a Deus aqui, queridos? Se eu tivesse no meio do povo aqui, com todo mundo presente, com certeza eu ia estar estendendo a minha mão como eu estou agora, falando aleluia, porque eu faço parte disso que o Senhor está fazendo, faço parte disso do que Cristo já começou a fazer e que o Espírito Santo está terminando e concluindo essa obra. Oh, queridos, que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor Jesus, através do próprio Cristo, tem santificado e purificado a igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, sem nenhuma imperfeição, mas santa e inculpável diante de Deus, para o seu Filho, o noivo perfeito. Ô Jesus, falando do noivo perfeito, quero concluir aqui com vocês falando agora do casamento perfeito. Do casamento perfeito. Concluindo, queridos, nós vemos esse casamento perfeito, a cerimônia de entrada da noiva. E João viu essa cerimônia de entrada e ele declara isso, ele escreve isso e relata isso lá em Apocalipse 21, 2. Ele fala, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada, como uma noiva adornada para o seu marido. Oh, Jesus. João viu a cerimônia de casamento, a entrada da noiva. A entrada da noiva. E ele escreve aqui. Preparada, a noiva estava preparada por isso. É o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo que está preparando a sua igreja. É o próprio Espírito Santo, através da obra de Cristo, que está preparando a minha vida e a sua vida para nos encontrarmos com o noivo. E aquele que dá testemunho dessas coisas, o próprio Jesus, ele diz,
para mim e para você. Noiva do Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Noiva de Cristo, prepara-te. O noivo logo vem. Noiva do Senhor Jesus. Que estejamos preparadas, assim como aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeite, o óleo na sua lâmpada. Que o Senhor esteja preparando o meu e o teu coração para esse glorioso dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe o nosso coração, o meu e o seu coração.